Dia, pessoal do sexto ano, voltamos para mais uma aula e na aula de hoje nós vamos entender como são feitas as subdivisões dos reinos dos seres vivos e como os cientistas eles dão nome para cada espécie. Cada espécie que nós conhecemos, eles ganham um nome científico e mais para frente eu vou explicar um pouquinho para vocês como acontece essa nomeação, certo? Só um lembretezinho. Eu vou explicar como acontece a classificação, certo? E a divisão dos reinos, e vou dar como modelo, como exemplo, o reino dos animais. Nos outros reinos acontecem da mesma forma ou de uma forma muito parecida. Uma das poucas diferenças é que muda um nome ou outro no reino dos vegetais, por exemplo, certo? Mas a estrutura, a categoria taxonômica é praticamente a mesma, ok? Então, no reino dos animais, como por exemplo, eles foram divididos em várias taxonomias, certo? Em categorias taxonômicas. E essas categorias vai de acordo com a característica desses animais. Quanto mais características esses animais eles tiverem, mais próximos, mais agrupados eles vão estar. Eu coloquei aqui um exemplo geral, mas eu vou falar sobre cada um deles, certo? Então, no reino dos animais, eu tenho isso, animais. Por favor, ninguém falou planta não, né? Espero que ninguém tenha falado planta não, certo? Então, no reino Animalia, que é o nome do reino, nós temos animais. Só vou dar uma explicação. Esses nomes, Animalia, Chordata, Vertebrata, são nomes latinizados. Mais para frente eu vou explicar o porquê, certo? Então acompanhe comigo, let's go! No reino dos animais eu tenho animais. E aqui dentro desse reino, certo? Eu tenho todos os animaizinhos lindos, piriris, faceiros lá. Estrela do mar, cobra, raposa, tigre, o anfioso, que vocês não conhecem, a assídia, que vocês também não conhecem, mas um dia vocês vão conhecer, até o ser humano. Nós somos classificados como um animal, certo? Então aqui eu tenho um reino que fazem parte, dentro desse reino fazem parte todos os animais, ok? Aí uma pessoa olhou assim e fez: tem muita coisa, vou dividir. Aí botou de um lado os animais que tinha crânio, coluna vertebral e notocorda. Do outro lado, ele botou os animais que não tinham essas estruturas e olhou para aquele lado ali e fez: esse daqui vai ser o reino dos vertebrados, cordados ou craneados. E desse outro lado aqui vai ser o reino dos invertebrados, certo? Então, ele já classificou o reino animal em dois. Em dois filos. O filo dos cordados, como hoje nós chamamos, filo cordata, certo? Tem CHO aí escrito, mas como é uma palavra em latim, eu falo cordato, certo? E o outro reino lá, o dos invertebrados, certo? Aí alguém olhou assim, aí fez: mas a coluna vertebral ainda é primordial. Aí saiu dividindo mais alguns, aí chamou outros de subfilo vertebrata. Já tenho três categorias: reino animalia, filo chordata, subfilo vertebrata. Alguns livros nem trazem essas três categorias. Eles acreditam que o subfilo e o filo são a mesma coisa. Alguns biólogos acreditam nisso, certo? Aí chegou mais uma pessoa e olhou assim e fez: mas tem alguns com características parecidas e outros não, né? Aí olhou e fez: olha, fulaninho, gato, cachorro, cavalo, homem. Olha, tudo tem glândula. Glândula mamária, produz leite. Vou chamar esse grupo aqui de grupo
mamália. Daí nasceu a classe mamália. A característica é que todos os animais se alimentam de leite. Então, todos são mamíferos. Ok? Aí veio fulano, olhou assim e fez, não, tem que diminuir, tá muito. Uns são herbívoros, outros são carnívoros. Legal. Separou os carnívoros e disse: esses daí vão ser da ordem carnívora, porque se alimentam de carne, caçam e se alimentam de carne. Sua principal característica é que seu dente canino, a sua presa, ele é muito maior, né? Uma função de perfurar e puxar a carne, dilacerar a carne. Para afunilar mais ainda a característica taxonômica, então aqui a gente tem a família Felidae, certo? A família dos felinos. Qual é a característica deles? Eles têm pelos, têm garrazinhas, orelhazinhas. Então, essa é a característica da família Felidae, ou felino, né? E aqui eu tenho o gênero e a espécie. O gênero Felidae é Felis e a espécie é Felis silvestre. Felis silvestre é o nome científico que eu dou, que todo cientista dá para o gato, certo? Então, essa é a espécie, mas eu vou chegar na nomenclatura mais para frente. Então, aqui eu tenho descrevendo mais detalhadamente, certo? O reino Animalia, onde todos os organismos eles têm semelhanças em comum, certo? Então, são todos pluricelulares, eucariontes e heterótrofos, ok? Então, tenho todos do reino Animalia. Subclasse vertebrada. São todos vertebrados ou craniatos. Ainda alguns livros dizem que apresenta a coluna vertebral e notocorda, ok? Características distintas do outro grupo, que são o grupo dos invertebrados. Então, eu tenho como exemplo golfinho, lobo, gato, tigre, arara e por aí vai. Né? A classe mamália, a classe dos mamíferos, são todos os animais que mamam, né? Então é a classe dos mamíferos, da qual nós fazemos parte, né? Então continuamos com golfinho, lobo, gato, leão, sucessivamente. A ordem dos carnívoros, ordem dos animais que comem carnes, que caçam, que pegam presas. Então, eles têm dentes caninos bem adaptados para a caça. Então, nós temos o lobo-guará, o gato, o leão, o cachorro e por aí vai, certo? A família Felidae, que são todos os felinos. Então, na família, nós temos o grupo mais próximo possível. São todos os felinos, como o gato, o leão, a onça, certo? O gênero que a gente chama para essa família é gênero Felis. E aqui eu tenho a espécie Felis catus, que é o nome científico do gato, certo? Que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu tenho mais um pouquinho aqui de categoria taxonômica. Então, depois de a gente ver todas as categorias, eu coloquei mais um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. E nesse exemplo aqui eu coloquei a nossa espécie, certo? Então, o homem faz parte do reino animal, faz parte do filo Chordata, da classe dos mamíferos, só que diferentemente a nossa ordem é a ordem dos primatas, porque nós temos 5 dedos, 5, número primo, certo? 5 dedos com um dedo que ele é opositor em forma de garra, em forma de pinça, ok? Nós fazemos parte da família Hominidae, certo? O nosso gênero é Homo e o nome da nossa espécie é Homo sapiens. Acreditam-se que nós já estamos numa subespécie que seria Homo sapiens sapiens,
certo? O nosso primo mais próximo são os macacos, certo? Todas as espécies do macaco. Então, até a ordem, nós temos uma ordem igual na classificação taxonômica com nossos primos macacos. O que muda vai ser o gênero e a espécie. O gênero deles é chamado de Pan e a espécie, cada macaquinho, cada espéciezinha vai ter seu nome individualizado, certo? Então, eu coloquei aqui o do gato também para vocês darem uma olhada, o do cão para vocês darem uma olhada e ver as diferenças e similaridades, certo? Quem quiser dar uma pausazinha aí e dar uma olhada. O nome das espécies. Minha gente, preste atenção. Temos regras para nomear as espécies. Primeiro, o nome de uma espécie, seja ela qual for, vai ser o mesmo nome aqui em Barreiros, ali em São José, em Recife, em Brasília, na China, em qualquer canto. Se eu batizar fulano de adenosina trifosfato e pegar a certidão de nascimento dele, o nome dele vai ser adenosina trifosfato. Nós temos o nome popular, que cada região chama popularmente a espécie, certo? E temos o nome científico, porque tem um banco de dados onde esse nome científico ele vai ser inserido e essa espécie vai ser chamada assim, cientificamente, em todos os locais. Isso é para evitar que uma espécie tenha mais de um nome, certo? E que pessoas ganhem dinheiro com isso, ok? Então, o nome científico, a primeira regra é que todo nome científico seja escrito em latim. Por isso que eles têm esse nome assim meio estranho, certo? Por que latim? Latim é uma língua que nenhuma civilização, nenhuma sociedade, nenhuma cidade, nenhum país, nenhum estado utiliza mais essa língua. Então, daqui a 10 anos, nós não vamos ter a nova reforma ortográfica do latim e vai mudar o nome científico de todo mundo. Isso não vai acontecer. Então, o nome ele deve ser escrito em latim ou latinizado. Esse nome, depois que eu der o nome de adenosina trifosfato à minha criança, ele não vai poder ser mudado, certo? A não ser que um cientista conteste esse nome por causa da família, da ordem que ele está que aquele animal, que aquele ser vivo esteja inserido, aí o nome pode ser mudado. Vai depender disso. Uma outra coisa é que a nomenclatura, o nome da espécie, ele sempre tem que ter dois, né? O nome e o sobrenome, certo? Então, ele tem que ser uma nomenclatura binominal, como a gente chama. Ele tem que ter dois nomes. Aí, eu botei aqui para vocês o exemplo Panthera leo, que é o nome científico do leão, certo? Ele é primo lá do gato, mas ele é um primo um pouquinho mais distante, ok? Então, Panthera se refere ao gênero e leo à espécie, ok? Panthera leo é o nome dele. O nome ele deve ser escrito, o gênero sempre com a letra maiúscula, afinal é o nome próprio, certo? Mas o segundo nome ele deve ser escrito com letra minúscula, ok? Isso é uma regra científica. E sempre, qualquer nome científico, ele deve vir destacado no texto, ou em itálico, ou em negrito, ou sublinhado, até mesmo entre parênteses, certo? Então, para que você veja que isso é um nome científico, ele deve vir destacado no texto. Aí eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos de nomes científicos, né? Para vocês verem. Por exemplo, o nome da bananeira é Musa paradisíaca, né? Paradisíaca não é um nome latim, é um nome latinizado que faz referência a um paraíso tropical, por exemplo. O nome da lombriga, Ascaris lumbrigoides. Da abelha, Apis mellifera. Mellifera não é um nome latim, mas é um nome latinizado que faz referência ao mel, por exemplo. O do lobo, Canis lupus, e assim sucessivamente. Quem quiser dar uma olhadinha, só dá uma pausa no vídeo e observar esses nomes, certo?